O que espero da educação? Nada. Não tenho nenhuma expectativa em relação à educação. Porque a educação por si só é incapaz de promover qualquer tipo de mudança. Agora, como educador, que ama muito o que faz, eu espero muito. A começar mantendo a minha eterna insatisfação. Essa insatisfação me faz e fará com que cada educador procure um caminho diferente para praticar aquilo que ele sabe e ama fazer. Por outro lado, tenho a convicção que ninguém ensina nada a ninguém. Eu aprendo quando desejo. Portanto, não devo procurar impor meus conceitos aos educandos. Devo sim ser um facilitador, um provocador para se abrir novos caminhos na busca de aprendizados sustentáveis e responsáveis na construção de uma sempre nova sociedade. E aí, praticar um dos grandes ensinamentos do nosso querido professor Paulo Freire. A educação sozinha não transforma a sociedade, porém, sem ela, tampouco a sociedade muda. Tenho a certeza que, como educador, não consigo fazer nada sozinho, já que trabalho dentro de instituições. E o que esperar destas instituições? Mesmo diante de todas as minhas dúvidas, como educador responsável, devo evitar que as nossas instituições Como educador responsável, não posso deixar as instituições serem museus de grandes novidades, onde nada se muda, onde a educação hoje é precisamente igual à educação dos séculos anteriores. Como evitar que meus netos convivam com uma educação arcaica? Na luta para evitar essa educação arcaica, quero ler um texto que me inspira, no mínimo uma vez por semestre, a planejar de forma diferente as minhas aulas. Algum tempo atrás recebi um convite de um colega para servir de árbitro na revisão de uma prova de meteorologia física. Tratava-se de avaliar uma questão de física que recebera nota 0. O aluno contestava tal conceito alegando que merecia nota máxima pela resposta, a não ser que houvesse uma conspiração do sistema contra ele. Professor e aluno concordaram em submeter o problema a um juiz imparcial e eu fui escolhido. Chegando à sala do meu colega, li a questão da prova que dizia: mostrar como se pode determinar a altura de um edifício alto com o auxílio de um barômetro. A resposta do estudante foi a seguinte: leve o barômetro ao alto do edifício e amarre uma corda nele. Baixe o barômetro até a calçada e em seguida isse a corda e meça seu comprimento. Esse comprimento será igual à altura do edifício. Sem dúvida era uma resposta interessante e de alguma forma correta, pois satisfazia o enunciado. Por instante vacilei quanto ao veredito. Recompondo-me rapidamente, disse ao estudante que ele tinha forte razão para ter nota máxima, já que havia respondido a questão completa e corretamente. Entretanto, se ele tirasse nota máxima, estaria caracterizada uma classificação para um curso de física, mas a resposta não confirmava isso. Sugeri então que fizesse uma outra tentativa para responder a questão. Não me surpreendi quando meu colega concordou, mas sim quando o estudante resolveu encarar o que eu imaginei seria um bom desafio. Segundo o acordo, ele teria 6 minutos para responder a questão. Isto após ter sido prevenido de que a sua resposta deveria demonstrar necessariamente algum conhecimento de física. Passados 5 minutos, ele não havia escrito nada, apenas olhava pensativamente para o teto da sala. Perguntei-lhe então se desejava desistir, pois eu tinha um compromisso logo em seguida e não tinha tempo a perder.
Mais surpreso ainda fiquei quando o estudante anunciou que não havia desistido. Na realidade, tinha muitas respostas. Estava justamente escolhendo a melhor. Desculpei-me pela interrupção e solicitei que continuasse. No momento seguinte, ele escreveu essa resposta: vá ao alto do edifício, incline-se numa ponta do telhado e solte o barômetro, medindo o tempo de queda desde a largada até o toque com o solo. Depois, empregando a fórmula H igual a meio de GT ao quadrado, calcule a altura do edifício. Perguntei então ao meu colega se ele estava satisfeito com a nova resposta e se concordava com a minha disposição em conferir praticamente nota máxima à prova. Meu colega concordou, embora sentisse nele uma expressão de descontentamento, talvez inconformismo. Ao sair da sala, lembrei-me que o estudante havia dito ter outras respostas para o problema. Embora já sem tempo, não resisti à curiosidade e perguntei-lhes quais seriam estas respostas. Ah, sim, disse ele. Há muitas outras maneiras de se achar a altura de um edifício com a ajuda de um barômetro. Perante a minha curiosidade e já a perplexidade do meu colega, o estudante desfilou as seguintes explicações. Por exemplo, num belo dia de sol, pode-se medir a altura do barômetro e o comprimento de sua sombra projetada no solo, bem como a do edifício. Depois, usando uma simples regra de 3, determina-se a altura do edifício. Um outro método básico de medida, aliás, bastante simples e direto, é subir as escadas do edifício, fazendo marcas na parede espaçadas da altura do barômetro. Contando o número de marcas, ter-se-ia a altura do edifício em unidades barométricas. O método mais sofisticado seria amarrar o barômetro na ponta de uma corda e balançá-lo como um pêndulo, o que permite a determinação da aceleração da gravidade. Repetindo a operação ao nível da rua e no topo do edifício, tem-se duas acelerações da gravidade, e a altura do edifício pode, a princípio, ser calculada com base nesta diferença. Finalmente concluiu: se não for cobrada uma solução física para o problema, existem outras respostas. Por exemplo, pode ir até o edifício e bater à porta do síndico. Quando ele aparecer, disse: caro senhor síndico, trago aqui um ótimo barômetro. Se o senhor me disser a altura desse edifício, eu lhe darei o barômetro de presente. A essa altura perguntei ao estudante se ele não sabia qual era a resposta esperada para o problema. Ele admitiu que sabia, mas estava tão farto com as tentativas dos professores de controlar o seu raciocínio e a cobrar respostas prontas com base em transformações mecanicamente arroladas, que ele resolveu contestar aquilo que considerava principalmente uma farsa. O estudante era Niels Bohr, o único dinamarquês que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1922, e o árbitro era Rutherford, Prêmio Nobel de Química em 1910. Esse texto me inspira a pensar em alternativas para as avaliações das aulas que eu administro. Por exemplo, esse semestre, pegando até uma carona com uma condição que o Leonardo Macarrão está praticando em sua atividade docente, estou dando uma avaliação a cada 3 aulas do meu curso. Nessa altura do campeonato, eu fiz uma proposta aos alunos. Além da prova, eles poderiam optar em construir um presente para ser doado a uma criança carente. Dessa forma, estaria despertando uma responsabilidade ética e social neles. Só que eles teriam que me mostrar que usaram os conceitos de estática do fluido neste projeto. Esse projeto teria que ter uma capa, um relatório mostrando como os conceitos de mecânica dos fluidos, principalmente ligados à estática dos fluidos, foram usados na execução do projeto, desenhos do mesmo, custo, os processos construtivos e a responsabilidade para que o mesmo não cause nenhum mal à criança que vai recebê-lo. Além disso, teriam que fazer uma carta e um pacote de presente que seria dado à criança. A carta, principalmente se a criança não soubesse ler, seria lida para justificar por que eles estavam dando aquele presente a elas. Se o aluno decidisse fazer esse brinquedo, no dia da prova, que será agora no próximo dia 25, ele trará o brinquedo, que será avaliado por 3 professores, o coordenador do curso e 2 professores da disciplina, que vão atribuir uma nota de 0 a 5. Se o aluno não trouxer esse brinquedo a ser doado, ele fará a prova normalmente.
Veja, dessa forma, eu estou dando uma opção a mais para o aluno ser responsável pela sua própria avaliação e ter a oportunidade dele mesmo escolher o caminho. Portanto, nós educadores deveremos estar abertos a avaliar respostas diferentes das nossas, muitas vezes estabelecidas de forma mecânica. Porém, nada disto funciona se não houver a participação efetiva dos alunos. Portanto, o processo, provocação e aprendizado, sim. Substituição do ensino por provocação. Então, o processo, provocação e aprendizado só existe se houver uma parceria do educador, educando, instituição e sociedade e governo. Afinal, não será assistindo 6 horas de aula que ele se tornará um bom profissional. Porque se fosse assim, eu que amo futebol, seria o melhor jogador do mundo, porque eu ficaria 6, 8, 10 horas assistindo futebol e seria um ótimo jogador. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, nós precisamos deixar de manter a situação que o aluno senta, fique de uma forma passiva assistindo o seu curso. É aí que eu sinto um pouco a falta das aulas que eu dava na FEI. Por quê? Enquanto eu trabalhei na FEI, as minhas aulas, principalmente de Mecânica dos Fluidos 2, ligado ao curso de Engenharia Química, eram dadas dentro do laboratório. E aí era uma maravilha. Por quê? Porque eu conseguia mostrar nas bancadas aquilo que eu estava explicando teoricamente. Ora, e como que eu vou enfrentar essa dificuldade de não conseguir sempre estar dando aula dentro do laboratório? Recorrendo a vídeos. É por esse motivo que eu passei a tentar trabalhar com as minhas aulas no YouTube. Por quê? Porque lá eu consigo trazer para dentro do meu planejamento o laboratório. O aluno consegue visualizar através de desenhos, de fotos ou até mesmo de animação aquilo que eu estou explicando em sala de aula. Fora isto, lá eu estou respeitando a forma de aprendizado e o tempo de aprendizado de cada um. Porque, pois, tem gente que aprende escutando, tem gente que aprende falando, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende palpando, tem gente que aprende de todas as maneiras juntos. Ora, é assim que nós temos as múltiplas inteligências. E desta forma, rompendo o limite físico e temporal da sala de aula através dos vídeos, através do canal no YouTube, eu consigo respeitar em parte essas múltiplas inteligências, fora que o aluno pode rever a aula quando quiser e quantas vezes quiser. Portanto, além de provocar os educandos, temos que criar novos desafios para que ele, através desses desafios, que seja provocado a sair de sua zona de conforto e assumir realmente o volante de forma responsável de sua formação, pois somente com a sua participação efetiva nós teremos uma educação efetiva. Esse é o início da nossa conversa e o porquê que eu tenho o canal no YouTube. E além disso, eu tenho também a minha página na web, chamada escoladavida.eng.br, onde eu penduro desde 2000 todas as minhas tentativas de melhorar sempre as minhas aulas. Afinal de contas, eu sou um eterno insatisfeito. Quero encerrar este meu posicionamento em relação ao que esperar da educação, reafirmando que nada espero da educação, mas muito espero de seus participantes, tais como educador, educando, instituição, sociedade e governo, já que são os participantes da educação os responsáveis para que ela seja eficiente. Além disto, encerro relembrando mais um ensinamento do professor Paulo Freire. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Muito obrigado e até a próxima.